Irmãos, graças e paz, bom dia, esse é o nosso Café com Palavra. Hoje nós vamos dar início a mais uma série intitulada Seja Livre do Passado. Nós vamos ler, para nos ajudar nesse tema, Zacarias 1:3. Zacarias 1:3 diz assim: Portanto, dizei-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, para a gente entender a nossa vida hoje, nós precisamos saber que toda a nossa história está ligada ao nosso presente. O que nós recebemos como herança espirituais dos nossos pais, da nossa família, a nossa infância, tudo que nós somos hoje, tudo que nós vivemos, o que nós sentimos, o que nós pensamos, está ligado à nossa história de vida. Por exemplo, as nossas memórias, as nossas alegrias, as nossas tristezas, o jeito que nós fomos criados, as coisas que os nossos pais falaram, a escola que estudamos, a maneira como nós tivemos amigos, bons amigos, amigos não tão bons. O que nós somos no presente é o resultado de tudo que nós vivemos ontem. Se nós estamos falando do passado, é óbvio que nós queremos sinalizar que qualquer pessoa que teve uma experiência passada ruim, negativa, essa história do passado, ela que te atrapalha tanto, você pode se libertar dela, você pode se curar dela e você pode se completamente transformado em relação à sua história. Muitos de nós viemos de famílias humildes, famílias com muitos problemas financeiros, famílias com problemas de relacionamento, outros são frutos de família onde os pais se separaram, mas não importa qual seja a sua história. O fato hoje é que Deus quer que você comece a curar o seu passado, se libertar do seu passado, para que o seu presente seja um presente de bênção, de alegria e de paz. Deixa eu te explicar. Zacarias significa Deus se lembra. Zacarias, ele é um profeta menor, mais ou menos de 520 a.C. Zacarias, ele vive no tempo do rei Dario, quando Israel está saindo da Babilônia e voltando para sua terra, para sua cidade de Jerusalém. Lá na Babilônia, eles foram escravizados, explorados, humilhados, envergonhados. Essa história de tristeza estava ligado às gerações antes de Zacarias, porque eles ficaram lá 70 anos. E Zacarias 1:2 diz: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Deus está falando, Zacarias, os seus pais pecaram de maneira muito grande. E o pecado deles foram tão grande que Deus se irou sobremaneira, Deus se irou em extremo. Deus está dizendo, Zacarias, o que Jerusalém, a cidade, o que as famílias de vocês estão vivendo, de dor, de vergonha, de humilhação, de sofrimento, está ligado ao passado de vocês. Não só ao passado, mas principalmente ao pecado que os vossos pais cometeram. Aí a Bíblia diz assim, Zacarias,
capítulo 1, de 1 a 6. O verso 4 diz assim: não sejais como vossos pais. Verso 5 diz: vossos pais, por aquilo que fizeram, onde eles estão. O verso 6 vai dizer que o Senhor os advertiu para que eles ouvissem os profetas, cumprissem a palavra do Senhor, andassem no caminho do Senhor, se arrependessem, mas eles não se arrependeram. Irmãos, pensa comigo. Quantos de nós, ao lembrarmos da nossa infância, nos lembramos com tristeza? Quantos de nós não temos gravado nas nossas memórias situações de desavença, de xingamento, de tristeza, em algumas famílias até de luta, de briga física, corporal? Quantas famílias já não tiveram ameaças de morte? O que Deus está nos fazendo nesta manhã, não importa a tua história, não importa o que você viveu, Deus quer curar a sua história. Deus quer te libertar da tua história. E onde na tua história tem ferida, tem dor, tem coração dilacerado, Deus quer curar, Deus quer restaurar, Deus quer tratar. O Espírito Santo, agindo em nome de Jesus, o Espírito Santo é o bálsamo de Deus. A nossa história, aqui, Zacarias está dizendo: os vossos pais pecaram e deixaram herança ruim para vocês. Muitos de nós, dos nossos pais, estão ligados a religiões, famílias ligadas à idolatria, à feitiçaria, a culto a ídolos. Não importa a história dos teus pais, dos teus avós. O que importa é que Deus hoje está dizendo para mim e para você: tornai-vos a mim, e eu vos tornarei a vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Por que diz o Senhor dos Exércitos? Porque é Ele que tem a força, é Ele que tem o poder, é Ele que tem a autoridade, o Senhor dos Exércitos. E o Senhor vai te livrar do teu passado. O Senhor vai te livrar das tuas dores. O Senhor vai te livrar das tuas amarras do passado. É necessário que você entenda que, independente do que os teus pais fizeram, independente do pecado deles, você pode ser um canal de cura para a tua família. Você pode ser um canal de libertação para a tua casa. Deus pode curar a tua história, a história da tua família, do presente para o passado. Pastor, como Deus faz isso? Primeiro, se você entender que na sua história, na história da sua família tem pecado, pecado de feitiçaria, de idolatria, pecado de culto a ídolo, de culto a demônios, pecado que as pessoas ofereceram coisas a demônios, se arrependa disso. Fala para Deus: Deus, em nome de Jesus, eu quero confessar o pecado dos meus pais e quero que o Senhor comece uma boa história, uma história feliz através da minha vida. Se Deus então permitiu que os teus pais te abençoassem, sendo pessoas tementes a Deus, então agradeça, louve a Deus. Você pode inclusive até colocar nos comentários desse vídeo: Pastor Gilberto, eu fiz uma oração de confissão pela minha família. Pastor, eu fiz uma oração de agradecimento pela minha família. Seja confessando ou seja agradecendo, Deus vai começar uma história na tua casa. E deixa eu te dizer, se os teus pais não serviram ao Senhor, não andaram nos caminhos do Senhor,
não siga o exemplo deles. Siga o exemplo de andar na presença de Deus, de buscar a Deus. Por quê? Aqui em Zacarias 1, de 1 a 6, Deus está falando com Zacarias. Zacarias, alerte o povo, oriente o povo, para que o povo volte para Deus e Deus vai se voltar para o povo. O povo não deve andar no caminho dos seus pais, porque o resultado do pecado dos seus pais é o cativeiro, é a prisão, é o aprisionamento espiritual. Se vocês vão voltar a ser livres, se vocês vão voltar a ser abençoados por Deus, não sigam o exemplo errado dos vossos pais. A mensagem que Deus está trazendo para nós é que Ele quer nos livrar do nosso passado, curando a história da nossa família. E para Deus curar a história da nossa família, nós não podemos seguir o exemplo errado que os nossos pais deram. Os nossos pais se desviaram de Deus, os nossos pais andaram após outros deuses, os nossos pais não andaram no caminho do Senhor. Deus, então, está pedindo que uma nova história, Deus está pedindo que um novo começo seja feito através da nossa vida. Então, ele pergunta: não sejais como vossos pais, a quem clamaram os primeiros profetas, dizendo: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos. Irmãos, este é o segredo. Não deixar o caminho de Deus. Buscar a Deus por nós e pela nossa casa. Buscar a Deus por nós e por nossa história. Essa mensagem, o objetivo dela é fazer você enxergar que Deus tem tanto poder que Ele pega o teu presente, unge o teu presente, põe luz no teu presente, põe paz no teu presente, para que o teu presente, pelo poder de Deus, ilumine o teu passado. É Deus agindo na tua casa através da tua vida. É Deus agindo na tua família através da tua vida. Creia no poder de Deus. Se você sabe que precisa confessar, confesse. Se você sabe que precisa adorar, adore. Mas não siga os maus caminhos que andaram os nossos pais. Nos arrependamos e confessamos os pecados dos nossos pais, para que Deus nos cure, para que Deus nos trate. Deus nos abençoe e que Deus ilumine a nossa vida e que a nossa casa, a nossa vida seja cheia do Espírito Santo e que nós não andemos nos exemplos errados dos nossos pais. Deus nos abençoe.